sentindo um resgate do Espírito Santo nesses 56 anos tão grande, tão grande, tão grande, que daqui pro ano que vem em São Paulo vai ter gente que vai de avião, vai ter gente que vai de carro, mas eu não vou duvidar se alguém for transladado, porque o Espírito Santo vai entrar em você de novo e vai te fazer entender que o mundo espiritual é mais real do que a cadeira que você está sentada, é mais real do que o chão que você pisa. Fala pessoal, meu nome é Denis Delacoque, esse é o canal Cristão Dela. Hoje nós iremos assistir juntos a uma mensagem da Camila Barros, uma das pregadoras mais famosas atualmente. E eu quero assistir essa mensagem junto com você e pedir a sua liberdade para poder, nos pontos mais importantes, tirar um minutinho para poder comentar. Você também pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Prometo que eu vou ler e responder todos eles, beleza? Chega de conversa, curte, compartilha, não se esqueça e simbora pro vídeo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Entendendo que tudo começa no Espírito e termina no Espírito. Passa pela alma, passa pelo corpo, mas começa no Espírito e termina no Espírito. Quantas vezes percebemos que de um tempo para cá, muito mais da nossa atenção e da nossa energia vem sendo dedicado ou dedicada para conquistarmos coisas pessoais na nossa vida. Mas a verdade é que no dia a dia, somos nessa tarde, começo por mim, capazes de admitir que às vezes as nossas atitudes não são tão coerentes com esse princípio que nós dizemos ter. Qual? De que tudo que temos, tudo que possuímos e tudo que desejamos ter é para que quando alguém pergunte ou para que quando alguém veja, possamos dizer: foi Deus que fez. Minha vida é para a glória de Deus. Eu sou para a glória de Deus. E aonde está a incoerência, Camila? Na dedicação do tempo e da energia a Deus. Começamos a dedicar mais tempo, mais energia para o resultado e não para o processo devocional que consagra as nossas coisas de fato a Deus. Eu vou tentar falar mais abertamente, que é para todo mundo entender. Miramos um alvo, queremos a realização daquilo, e então oramos a Deus e dizemos: Senhor, abençoe aquilo que eu quero. Abençoe a casa que eu quero ter. Abençoe o carro que eu quero ter. Abençoe a família que eu quero construir. Nós apontamos o que queremos e então pedimos para Deus abençoar o alvo do nosso desejo. Estou falando verdade ou mentira, gente? E a verdade é que sabemos que o correto é que as coisas não girem em torno de mim, mas elas girem em torno da vontade de Deus. Então logo o ideal não seria eu escolher o que eu quero e pedir para Deus abençoar, mas seria eu orar para que Deus dissesse para mim o que Ele quer, e então eu trabalhasse em cima do desejo dEle. Pessoal, pelo menos esse ponto aqui que ela está falando é fundamental. Às vezes a gente não presta atenção naquilo que a gente pede, se a gente está preparado para receber determinadas coisas da parte de Deus, por exemplo, um emprego, um relacionamento. Quantos casos a gente não conhece de gente que pediu por um relacionamento, pediu para casar ou para ter uma oportunidade de trabalho e se distanciou do Senhor após receber aquela oportunidade, ou teve um casamento às pressas que acabou não dando certo. Então a gente tem que ter muita sabedoria quando vai orar a Deus. A grande preocupação é orar e pedir com que aquilo que Deus deseja para nós seja aquilo que nós queremos também. Deus, que isso que eu estou pedindo também esteja no seu coração para mim. Se o meu desejo é casar, que esteja no coração de Deus também que eu me case. Ou se uma oportunidade melhor de trabalho, que seja também algo que esteja no coração de Deus. É muito importante pensar nisso. Da realização dEle, do que levanta o nome dEle,
do que faz ele conhecido e não eu, do que faz ele afamado e não eu, do que faz ele sorrir e não eu, do que faz ele ser reconhecido e não eu. A nível de princípio, dentro de um padrão de moralidade espiritual, achamos que estamos fazendo certo, mas a pergunta é: se de fato tudo que temos e tudo que possuímos, queremos que Deus seja glorificado nisso, porque o tempo da nossa vida espiritual diminui e o tempo do nosso trabalho aumenta cada dia mais. Porque a devocional é de 15 minutos e o home office é de 15 horas. Jesus mesmo disse: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. A gente precisa aprender a separar as responsabilidades, o momento de ter uma vida com Cristo e o momento de fazer as nossas próprias atividades. A gente não pode começar a embolar as coisas, porque o final geralmente é trágico. Pessoal, separa um momento, né, com o Senhor, separa um momento para orar, para ler a Bíblia, para conversar com seus amigos sobre a palavra, enfim, e tem o seu momento ali de poder trabalhar, de poder de lazer, o seu momento de arrumar a casa, enfim. Mas a gente precisa separar as coisas, né? Dar a César o que é de César. Também Jesus não estava falando necessariamente disso, mas a gente pode parafrasear nesse sentido. Aquilo que é de Deus a gente precisa ter guardado, e aquilo que é para nós, é para nossa família, para os nossos amigos, que seja feito com responsabilidade e sabedoria. Se isto é verdade, porque quando Deus não faz o que eu quero, eu sinto que a minha vergonha envergonha Ele, quando na verdade nada pode abalá-lo. Se isso é verdade, porque minhas maiores motivações para buscar a Deus tem sido aquilo que eu quero que Ele faça e não aquilo que Ele quer que eu faça. Se isso é verdade, por que jejuar tem sido tão difícil? Se isso é verdade, por que a gente só funciona com campanha em época que a coisa fica apertada e difícil? Se isso é verdade, por que não dobramos mais os joelhos de madrugada? Se isso é verdade, porque a nossa vida espiritual se tornou algo que é terceirizado. Se isso é verdade, porque eu não consigo mais me debruçar de joelhos, mesmo quando eu estou cansado. Se isso é verdade, porque a meditação da palavra tem se tornado tão esporádica, ao ponto de só abrirmos a Bíblia nos cultos, ou quando alguém está cultuando. Se isso é verdade, porque não temos buscado o conhecimento da palavra, haja vista que é Ele que manifesta a vontade de Deus. Eu vou falar rasgado nessa tarde. Aí depois a gente não entende, porque estamos tristes, porque alcançamos realização pessoal, estabilidade financeira, mas não entendemos porque o desejo de morte continua sendo maior do que a fome de vida. Estamos vivendo uma vida em que, sem perceber, os prazeres terrenos estão se tornando o resultado pelo qual nós escolhemos o meio a qual Deus deve ser glorificado. Então eu vou trabalhar para ter sucesso, para glorificar a Deus no meu sucesso, porque assim eu vou honrar a Deus. E Deus está dizendo: eu gostava mais quando tu me honrava no teu descanso em mim, santificando a tua vida e crendo que eu era poderoso para cobrir o teu expediente. Quantos cultos mais você vai faltar para cumprir plantão? Quantos cultos mais você não vai entrar na escala da igreja porque você tem que trabalhar fora? Quantos congressos mais de 3 dias você só vai conseguir vir em um porque você tem que trabalhar? Desde quando o braço da tua carne se tornou mais forte do que o Deus que te sustentava quando tu ainda era massa informe no ventre da tua mãe? A verdade é que Deus nos chamou como ministros, Deus nos chamou como os seus profetas, mas a pressão da sociedade impõe sucesso e o crente não quer ficar para trás. Há um cansaço exacerbado sobre o ombro da maioria, uma exaustão, um burnout, uma síndrome do pensamento acelerado. Sabe por quê? Porque hoje é status, está ocupado o tempo todo. Aí ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você não é capaz de contribuir com a obra de Deus com um pouquinho que você tem, imagina com muito.
Você vai ser avarento do mesmo jeito que é agora, com o pouco que você tem, entendeu? Então se você, solteiro, não tem tempo para Deus, imagina casado, tendo que cuidar de filho, mulher, de marido, tendo que cuidar, sei lá, dos vizinhos, enfim, né? Se com o trabalho que você tem hoje, que folga 2 vezes por semana, enfim, né? Ou às vezes ainda está desempregado, se nesse momento você não tem tempo, imagina quando, né, realmente tiver outros afazeres, outras obrigações, não vai ter, não. Bonito é quem não tem tempo. Bonito é quem trabalha toda hora e não tem tempo para nada. Agora, por que isso está acontecendo? Porque a vida espiritual não é mais prioridade. E porque a vida espiritual não é mais prioridade, igreja, para muitos, porque a vida espiritual já não é mais prioridade para muitos. Por quê? Porque desenvolve-se com essa conduta frenética, exacerbada, na busca pelo sucesso, reconhecimento social. Desenvolve-se a ideia que o que é espiritual não deva ser priorizado. É chamado nos últimos dias de cultura pop. Qual é o nome que eu falei? Ela está impregnada até nos desenhos animados que as suas crianças assistem. E ela trabalha incutindo na mentalidade algo que ela coloca na tua mente sem você perceber que ela colocou. E o que ela coloca na tua mente? A ideia egocentrista de que é você que pode tudo, de que é você que faz tudo. Por isso você não deixa mais Deus atuar no seu expediente. Você só deixa Deus atuar no seu expediente quando você entra em áreas impossíveis de resolver. Mas quem disse que o nosso relacionamento com Deus deve ser desenvolvido somente quando questões impossíveis se apresentam? Olha para mim, isso está nos distanciando de Deus. Um Deus que você só busca quando precisa de socorro. Um Deus que você só se relaciona quando precisa de escape. Um Deus que você só conhece no momento das causas urgentes. E porque a gente já não se relaciona ou não está se relacionando no nível de intimidade que deveríamos estar nos relacionando com esse Deus? Ora, é porque agora eu cubro o meu expediente. Eu faço com o braço da minha carne. Eu vou, eu conquisto, eu chego, eu acho. Então só quando você de fato não pode, aí você diz: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na tua presença. Porque sentir Deus tem se tornado obrigação de que o outro faça você sentir. Porque há uma escassez em nós de motivação própria para buscar a Deus. Então é o pregador que tem que ter muita unção. É o cantor que tem que dormir no azeite. É o pastor que tem que ter autoridade para fazer você sentir, para fazer você glorificar. Porque se alguém de fora não te der motivos, você não sabe quais são os próprios. A responsabilidade de sentir a presença de Deus durante o culto não é do pregador, não é do ministro. A responsabilidade é nossa. Às vezes a gente está o dia inteiro, né, ligado em outras coisas, nos nossos próprios afazeres. Aí você quer em 1h30, 2 horas se ligar no que é espiritual, não vai funcionar. Então no dia de culto, seja domingo, quinta-feira, terça-feira, quarta-feira, separe o seu dia, né? Tenha um foco no seu dia também para ler a Bíblia, para jejuar, enfim. E chegar no culto e Deus revelar outras coisas para você. Já aconteceu comigo várias vezes durante a pregação, que às vezes estava voando, eu estava meditando em outra coisa, o mistério ser totalmente outro. Talvez isso já tenha acontecido com você. Eu estava falando de A, Deus estava te revelando B, C, D, enfim, outros mistérios. Então se ligue nisso também, tá? A responsabilidade é sua, irmão. Então, né, não dá para se ligar no espiritual em 2 horas, né, em menos de 2 horas. Tem que fazer isso durante o dia também. Voltando. Terceirização da vida espiritual. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu já vou entrar no texto, irmãos. Tem dias que Deus me envia como pregadora, mas tem dias que Ele me traz como profeta. E essa tarde é tarde de concerto, e glória a Deus por isso. Porque o Senhor só faz isso com aqueles a quem Ele ama. Glória a Deus. Se você se sente privilegiado de estar nesse hall, levante a sua mão e diga assim: ainda bem que eu vim. Foi o Senhor quem te trouxe. E essa cultura mundana incute na nossa mente que aquilo que é espiritual é fraco.
Por isso nós só oramos quando temos tempo. Só vamos para o monte se tiver tempo ou se tivermos uma emergência. Só vamos para o culto se estivermos na escala. E por que nós estamos agindo dessa maneira? Porque com o passar dos anos foi se incutindo na nossa mentalidade que aquilo que é espiritual é fraco. Para eu ter certeza que você está me ouvindo, complete por favor. Aquilo que é espiritual é... Isso foi... E por que temos diminuído o poder espiritual? Porque ele não ocupa mais o lugar de relevância que sempre ocupou na nossa vida. E porque ele não tem ocupado mais? Porque a maioria de nós aqui alcançou o sucesso. Você não precisa mais orar para a comida chegar. Agora você tem uma vida estável, que você tem dinheiro para pagar a conta do mês. Mas quando você não tinha, orar pelo mês era prioridade. Você fazia até campanha de primícias. Agora você não ora mais quando recebe compra. Eu só estou te dando exemplos para que você não diga que eu vim aqui jogar a conversa fora. Só Deus sabe o esforço que eu estou fazendo para pregar. Irmãos, eu vim aqui e esses exemplos são para mostrar que eu e você já não temos mais valorizado o mundo espiritual como ele deve ser valorizado. Quando você dependia de Deus para fazer compra do mês, tu levava a vida espiritual tão a sério que quando as compras chegavam, você não botava no armário antes de consagrar o Senhor. Deus está falando comigo ou só com mais alguém? Tá aí outro ponto que me faz lembrar da minha infância. Também era muito isso, gente. Chegava alguma coisa nova, tinha que orar, tinha que agradecer a Deus. E a gente lembra do povo que saiu com Moisés para peregrinar no deserto após sair do Egito. As roupas daquele povo não se desgastavam durante mais de 40 anos. E a comida, eles foram igualmente sustentados por Deus. Então as coisas às vezes não estão no nosso braço, na nossa capacidade física ou intelectual. É algo divino. Então muitas vezes a gente tem aquela compra de 2, 3 mil, cara, que às vezes não chega no fim do mês. Ou a gente não sente prazer naquilo. Então será que não é essa a grande questão? Em Deus suprir essa necessidade, esse vazio em nós, até mesmo nas coisas que são carnais, né? Nas coisas naturais. Será que não é a parte espiritual que está pesando mais? Eu me lembro, quando minha mãe arriava a sacola, eu saía correndo para pegar meu biscoito preferido. E ela batia na minha mão e dizia: tira a mão! E ela dizia: estende a mão. Senhor, eu te dou graças, faça com que esse alimento renda, até que tu tenha poder para prover o próximo. Ah!
Eu estou sentindo um resgate do Espírito Santo nesses 56 anos tão grande, tão grande, tão grande, que daqui para o ano que vem, em São Paulo, vai ter gente que vai de avião, vai ter gente que vai de carro, mas eu não vou duvidar se alguém for transladado, porque o Espírito Santo vai entrar em você de novo e vai te fazer entender que o mundo espiritual é mais real do que a cadeira que você está sentada, é mais real do que o chão que você pisa. Com roupas era a mesma coisa. Comprava roupa, quando minha mãe me via usando roupa nova, ela já dizia: já orou? Eu cultivo um bom hábito até hoje, mas percebo gente que perdeu hábitos que a gente pensou que jamais se perderiam em nosso meio. Sabe do que eu me lembro? Não se tinha coragem de ingerir uma refeição sem fazer uma oração. Você orou hoje antes do almoço? Irmãos, não se saía de casa sem fazer a devocional. Não, depois eu oro. Deus está vendo que não dá tempo. Deus está vendo que não é mais prioridade. Agora eu tenho que falar rasgado, que é para todo mundo entender. Eu não vim aqui questionar o nosso cristianismo. Eu vim refletir pela maneira como nós estamos exercendo. Presta atenção. Deus não tem dúvida que na nossa vida Ele é o único. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Redobre a atenção. Deus não tem dúvida, porque nós não temos dúvida de que na nossa vida Ele é o único. Se hoje uma espada viesse à tua garganta, irmãos, eu falo isso debaixo de autoridade, e alguém dissesse: nega Jesus e você vive, eu tenho aqui mais de 80%, eu creio pela fé, que diriam: pode cortar, porque negar não nega, trair não trai, rejeitar não rejeita. Pode ter vacilado, pode ter errado, a gente reconhece as nossas falhas, mas a gente sabe, Ele é o amor da nossa alma, Ele arrebata a nossa vida. Ninguém é pra gente o que Ele é pra gente. É Ele que levanta o nosso corpo da cama, é Ele que nos dá graça quando a gente diz que não aguenta mais, é Ele que diz: suporta mais um pouco. É Ele, é Ele, é Ele. Então Ele sabe que Ele é o único. Os outros têm mãos, mas não carregam, tem pés, mas não caminham, tem olhos, mas não veem. Mas o nosso Deus tem olho como chama de fogo, e a gente reconhece a autoridade dele. Ele não é um ancião aposentado, Ele é a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. Quem o trocará? Quem mudará de Deus? Quem o negará? Não negamos, não traímos. Ele sabe, e nós sabemos, que na nossa vida Ele é o único. Vamos lá? Ele está dizendo: eu vejo e eu sei que eu sou o único. O problema é que já há algum tempo eu não sou mais o primeiro. Pouquíssimo glória a Deus. Por quê? Porque é sinal que você está compreendendo. Não é hora de dizer glória, é hora de dizer misericórdia, Jesus. Me perdoa, Senhor. Verdadeiramente Tu és o único. Eu reconheço que eu não posso nada sem Ti, mas é que quando eu levanto, a notificação do WhatsApp já subiu e eu tenho que responder.
Eu sei, Senhor, Tu és o único. O problema é que eu já levanto com meus filhos gritando. E aí o Senhor sabe, eu tenho que botar comida no fogo, porque senão atraso o dia inteiro. E o Senhor está dizendo: pois bem, eu sei que eu sou único, mas nessa noite eu vim aqui te dizer: volta a me colocar também no lugar de primeiro, porque só ser o único não será suficiente. Você precisa entender que se o primeiro lugar não for meu, eu não ocuparei nenhum outro, mesmo que ele seja único, porque para mim não tem segundo lugar, para mim não tem terceiro lugar. Ou você volta a me colocar no primeiro, ou naquele grande dia eu terei que dizer que você cumpriu a escala, trabalhou no meu nome, tocou na minha casa, pregou no congresso, ajudou a cantina, mas eu não te conheço, porque você falava de mim, trabalhava pra mim, mas comigo não falava. E falar de mim é uma coisa, falar comigo é outra. Apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. Essas são as palavras destinadas para aqueles que não priorizaram a sua vida espiritual. Naquele dia chegarão a ele e dirão assim: olha, eu expulsei demônios em teu nome. Tinha autoridade, tinha ou não tinha? Curei. Rapaz, tem noção do que é você dizer a um cego: veja, e o homem vê? Em teu nome eu curei. Então tem autoridade, tem ou não tem? Tem dom, tem ou não tem? Tem serviço, tem ou não tem? Ou você acha que é ímpio, que vai chegar no tribunal e vai dizer: falei no teu nome. Rapaz, o desviado está pregando? O ímpio que está no caminho da iniquidade tem prazer em mencionar Deus? Claro que não. Então quem é que está falando? Crente. Quem é que está falando? Ministro. Quem é que está falando? Pregador. Quem é que está falando? Pastor. Cantor. Quem é que está falando? Profeta. Gente que tem dom, gente que tem serviço, gente que usufruiu e exerceu do dom. Partai de mim, porque eu nunca vos. Você me conheceu, mas eu não te. Você falava de mim, mas não falava. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Vou perguntar, vou pedir para você para completar de novo. É como se Deus estivesse dizendo assim: você falava de mim, mas não falava. De novo, você falava de mim, mas não falava. Você falava por mim, mas não falava. E Ele está dizendo: aqui não entra quem fala de mim, aqui entra quem fala. Consegue entender a diferença? Camila, quando foi que esse declínio começou a acontecer? Quando você parou de entender que Deus é Espírito e começou a pessoalizar a imagem de Deus, e começou a usar expressões do tipo: Deus me entende, Deus sabe. E começou a servir a Deus para conhecê-lo e não para servi-lo. Quando você só quer conhecer, você também quer exercer controle sobre as ações de Deus. Vou fazer isto por isto, vou fazer isto por aquilo. Vamos falar a verdade? Quantos jejuns você já fez porque queria receber algo que você queria receber? Estou mentindo, gente? João é categórico e ele diz: Deus é Espírito. Jesus é categórico e ele diz: Deus é Espírito. E convém que os que o adorem em e em. Então vamos lá, Deus é. E convém que aqueles que o adorem em
espírito e em... É o que está acontecendo, gente. O mundo espiritual está sendo priorizado na nossa vida? Não. Porque queremos que a glória de Deus se manifeste na busca do nosso sucesso. Nos apartamos de doutrinas básicas, disciplinas espirituais das quais um crente não tinha coragem de buscar a face de Deus se não estivesse exercendo-as. Utilizamos a manifestação do entendimento da graça nos últimos anos como válvula de escape para pedir perdão todas as vezes que eu pecar. Só que graça não é válvula de escape para eu ser perdoada quando pecar. Graça é empoderamento para que eu não peque mais. Eu vou falar como Deus está mandando. Tem coisa na tua vida, você que está me ouvindo aqui, que é depressão, sim. Vai depender de um remedinho debaixo da língua por um tempo, sim. Vai fazer a terapia e parar com esse preconceito, sim. Vai necessitar de alguma recomposição hormonal, vai precisar de substância neural para colocar no lugar a perda de alguma coisa que você está tendo, sim. Agora existem pessoas que estão tratando como depressão apenas o vazio do declínio de uma vida espiritual. Tá aí um ponto que é muito comum, né? Pessoas espiritualizarem tudo. Gente, claro que muitas das coisas são da parte espiritual, mas graças a Deus nós temos profissionais da área de saúde emocional, da saúde psicológica. Então vale muito a pena a gente procurar saber o que está acontecendo conosco, pedir a ajuda de Deus para que nos dê sabedoria em como agir, e também pedir ajuda às pessoas, aos profissionais que têm a capacidade de nos ouvir perfeitamente e aconselhar da melhor forma possível. E é por isso que você toma remédio e não funciona, faz a terapia e não funciona, porque você está querendo resolver com ciência algo que na verdade é um rombo do tamanho do abandono da vida devocional que você deixou para trás. De canto pega na mão de alguém que tem unção aqui, hein? Tem unção aqui para despedaçar jugo. Pega na mão de alguém e diga: o que é da ciência, a ciência fará, mas o que é de Deus, remédio nenhum fará. Volta pro quarto, volta a jejuar, volta a ler a Bíblia, volta a vida devocional. Volte a orar pelas compras, volte a orar antes do almoço, volte a perguntar para Ele antes de ir para a igreja: Espírito Santo, essa roupa te agrada? Volte, volte. Tem profeta de autoridade aqui? Ou só tem caramelo? Tem sal da terra? Ou só veio açúcar? Bota a mão no ombro dela e diz: volte, volte, volte a botar o relógio para despertar 3 horas da manhã. Volte, é tempo de voltar. Se eu não estivesse pregando, eu já estava de rosto abaixado, fazendo com Deus um concerto e dizendo: Pai, não é amanhã não, é essa madrugada ainda eu vou ao teu encontro, é essa madrugada ainda eu vou buscar a tua face. Segundo ponto, são só 3 e eu fecho no texto. Mas cuidado, cuidado com essa busca. Eu sei do que eu estou falando. Eu conheço gente que busca mais do que eu e você, mas também não vai ver Deus. Conheço gente que sobe mais monte do que eu e você,
jejua mais do que eu e você, se separa mais do que eu e você, e com isso manifesta mais poder do que eu e você. Mas eu tenho cá minhas dúvidas. Porque se aquele que adora a Deus precisa priorizar a vida espiritual, por entender que o Deus adorado é espírito, também precisa entender o que disse Jesus em João 4. Precisamos adorar em espírito, porque se Deus é espírito, mas também precisamos adorá-lo em... E a verdade da motivação, da busca de muitos é: estou buscando Deus para ter poder, porque quando eu pregar, tu acha mesmo que Deus é bobo? Sinceramente, tu não achas que Deus não sabe quando Ele está sendo usado? Existem pessoas que estão buscando poder, unção, dom, para serem ovacionadas. Você acha que Deus não está vendo isso, gente? De fato, é gente que tem mais autoridade no dom do que eu e você junto. Porque reino de Deus trabalha com semeadura. Plantou, vai colher. Só que se eu te disser que nessa tarde Deus nos reuniu aqui para dizer: eu não quero que você me busque pelo que você quer receber, mas quero que você volte a se relacionar comigo por sentir saudade da minha presença, por ficar atribulada quando não consegue mais orar um dia, por ficar angustiada quando vê que tua vida espiritual está declinando e você não consegue reagir diante da apostasia. Vamos falar a verdade? Você fica sem dinheiro, mas continua bem se tua vida espiritual estiver ok. Você pode estar enferma, mas continua bem se a tua vida espiritual estiver ok. Quantos leitos de enfermidade eu já visitei, e quando eu cheguei lá na hora, eu pensei: vou consolar aquele que está às vésperas de morrer. E quem estava às vésperas de morrer era que consolava a minha vida, porque a pessoa estava tão pronta, tão pronta, tão pronta, com a vida espiritual tão equipada, que eu já vi gente dizer para os filhos: não ore para Deus me segurar, porque o que eu vi lá eu quero voltar, e aqui eu não quero mais ficar. O que é isso? Vida espiritual em dia. Tem medo de nada. Os outros dizem assim: eu vou te matar. Você diz: deixa vir. Isso é vida espiritual em dia.